Boa noite, portelenses. Boa noite para vocês. Bom dia aqui. Hoje, essa transmissão está sendo feita do Japão, aqui em Tóquio. Você não deve me conhecer. Meu nome é Marcelo Sudô. Eu sou colaborador do Departamento Cultural da Portela. Sou ritmista da bateria da Portela, toco no naipe de cuícas. E sou o presidente do consulado da Portela no Japão, né? A gente faz eventos aqui no Japão relacionados à Portela. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre bateria. Acho que é a primeira vez que a TV Portela Cultural faz uma entrevista, uma live falando especificamente de bateria. E hoje o assunto, então, para quem gosta de bateria ou para quem quer saber mais um pouquinho sobre o quesito bateria, a bateria e o quesito bateria, eu vou chamar o nosso convidado daqui a pouquinho, tá? Bom, antes da gente começar aqui a nossa entrevistinha, eu queria pedir para vocês assinarem o nosso canal, né? O nosso canal já tem vários vídeos falando sobre vários temas, né? Se você ainda está chegando agora, não conhece as nossas lives, os nossos vídeos, dá uma entradinha no nosso canal, dá uma olhada nos vídeos que tem aí, tá? Assina o canal, clica aí no sininho para você poder receber as novas lives e os novos vídeos que vão ocorrer e ficar por dentro de tudo que a Portela Cultural está fazendo aqui para os portelenses nesse período aí de pandemia, né? Que aqui no Japão também tem pandemia, né? No mundo inteiro. Então, é uma boa sugestão, uma boa dica, né, para quem tem que ficar em casa aí enfrentando, não se expor na rua, né? Assistindo aí os nossos vídeos, as nossas lives. Bom, gente, eu também queria lembrar sobre a campanha Águia Solidária, né? Você pode colaborar com qualquer quantia através do PicPay ou transferência bancária, Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, Banco Bradesco, agência 3469, conta corrente 026838-0, CNPJ 42255075 0001-63. Depois a gente vai colocar direitinho aí, já está aí as informações para você ficar sabendo como é que você faz para colaborar com a campanha Águia Solidária. E também lembrando que nós estamos com o programa Seja Sócio Torcedor, né? Mensalidades a partir de R$ 8,90 e 10% de desconto na loja online da Portela. É só você dar uma olhada aqui embaixo também, que as informações estão aí. Bom, gente, nós vamos então chamar o nosso convidado de hoje para a gente falar sobre bateria. Ele se chama Sérgio Naidinho, ele é ex-jogador do quesito bateria do grupo especial, né? Então eu vou convidar aqui o Sérgio Naidinho para conversar com a gente essa noite. Boa noite, Sérgio. Tudo Oi, bem? bom dia, né, para você. Bom dia aqui para mim. Tudo Como é que bem? tá aí, Sérgio? Pandemia, enfrentando aí? Aqui tá uma pandemia fake, porque muita gente fica achando que não tem, fica saindo, e aí você passa do lado de alguém que espirra, aí você sai correndo e você tem que ficar desviando das pessoas que acham que não tem pandemia. Eu tenho que ficar escolhendo os horários que estão mais vazios para ir fazer ginástica, para circular, É complicado, né? né? Sérgio, olha, primeiro eu vou te pedir para você se apresentar, né? Quem é o Sérgio? Qual é a sua profissão? O que que você faz? O que que você estudou? Bom, eu sou músico, sou percussionista. Eu comecei tocando bateria. A primeira pessoa que me deu uns toques, me deu umas aulas, primeiras noções também de escrita, leitura, escrita musical foi o Suti, né? Ele tocou com a Carmen Miranda, né? Aí depois eu comecei a estudar com
com o naipe de professores do Teatro Municipal, onde depois eu fui entrar lá na Escola de Música Vila Lobos. A proposta era ser bateria, mas acabou que ficou direcionado para percussão sinfônica, né? E aí eu comecei a estudar com esses professores, aí depois entrei na Orquestra Jovem, que não existe mais, do teatro, na época era da Funarge, e aí depois eu entrei no Teatro Municipal, e depois também outras orquestras, a orquestra da UF, sempre como percussionista, toquei bateria, percussão, fiz licenciatura em música, fiz mestrado em performance e percussão, e depois eu fiz doutorado também em etnomusicologia. Esse é assim, meu breve... E fora as participações também como jogador, né? Você tem, assim, especialização em algum instrumento? Existe isso? Não? Como é que Eu toco um pouco de cada coisa, né? Grandes grupos assim, de instrumentos de orquestra, assim, para a gente abordar o repertório, a gente divide assim, tímpano, caixa, os teclados, xilofone, marimba e tal, e os outros instrumentos de altura não tão definida, né? Bumbo, caixa, triângulo, castanhola, pandeiro, tem que tocar um pouco de tudo. Certo. Naidinho, que anos que você foi julgador do quesito bateria? Qual Então, foi? no especial de 2010 até 2014, aí em 2015 eu joguei no Acesso, aí depois de 2016 a 2019, no especial de novo. Ok, então especial você jogou 2010, 2011, 2012, 13 e 14. Aí Isso, depois 15 você foi para o acesso, e aí 16, 17, 18, 19 você jogou novamente o grupo especial. isso. Ok. Sérgio, conta pra gente como é que foi feito o convite da Liesa? Quem foi que te procurou? Como é que aconteceu isso, né? Na verdade, quem me ligou, me deu um toque mesmo, foi o saudoso, recentemente falecido Zacarias, né? E foi engraçado assim, porque eu tinha feito uma pesquisa para o mestrado em 99, e aí eu fui encontrar com ele no estúdio. Eu acho que ele não se lembrava de mim, ele gravando naquele estúdio do Mário Jorge, na Companhia dos Músicos. Eu assisti, eu não sei como é que eu fui parar lá, assim, como é que me deixaram assistir, mas e eu me lembrava dele, dessas gravações lá de Samba Enredo, né? E aí ele me chamou, e eu ficava perguntando um monte de coisa lá no estúdio ali. Meu filho, vou te dizer, você vai morrer sem aprender nada. Falando assim. E aí ele me ligou para. Mas com certeza era o Jorge Castanheira que ele que chama, né, a partir dele e tal. Eu acho que eles queriam a pessoa de orquestra, porque outras pessoas tinham sido convidadas já, não se interessaram. Outros colegas meus me falaram, ele me chamou e tal. E aí, como eu tinha feito esse trabalho lá para o mestrado, já tinha largado para lá, né? Porque foi até na Inglaterra que eu fiz esse mestrado. E no final até do curso a gente teve que fazer uma apresentação, um recital comentado, baseado nessa pesquisa que eu tinha feito em 99, né? E eu fiquei todo empolgado, porque eu falei, eu tenho até um trabalho, você quer que eu mande? E aí teve uma entrevista, né? Tive que mandar o currículo para o Jorge Castanheira, e teve uma entrevista com ele, para explicar como é que funciona esse, como é que funciona o julgamento, né? E
A gente sabe que existe um curso, né? Que os É, jogadores fazem um curso, né? Como é que é esse curso? Quem é que ministra? Quem é que assiste? Como é que é? é o Jorge Castanheira que faz todo ano. Inclusive, no Acesso, em 2015, foi ele que deu o curso também. E eu acho que na entrevista ele esclarece mais do que no próprio curso. Já faz muito tempo também, né, que teve entrevista. Algumas coisas eu não me lembro, mas o curso acaba que no curso vão outros quesitos, normalmente ele junta os quesitos musicais e de chão, né, e vão os presidentes das escolas, um outro mestre vai também, não sei qual é o critério, mas os presidentes vão, e aí acaba que muito do curso fica sendo para se colocar questões também de problemas, e ele vai passando, vai falando sobre os quesitos, e vão falando muito, serve muito para falar dos problemas que aconteceram ou coisas que as pessoas querem requisitar, né, para melhorar o desfile. E aí ele vai passando, vai falando sobre, vai dando conselhos também sobre como a gente deve proceder, como, por exemplo, não dar entrevista para o Marcelo Sudor. Não, ele fala, por exemplo, essas coisas que já não pode falar com ninguém, né? Não pode evitar dar entrevistas falando sobre, né, manter a lisura tem uma grande preocupação em manter A lisura, né? do julgamento, porque é uma coisa que tem muita gente envolvida, muito interesse, né, muito dinheiro, então não tem que ser e parecer ser uma coisa bem bolada, bem honesta, né? Essa preocupação dele, né? Entendi. Bom, como você foi julgador aí, né, 9, quase 10 anos, né? Não 10 anos, 10 anos, você julgou 10 desfiles, né? É. Você recorda, assim, ou você sentiu alguma diferença em relação às cabines que você ficou em cada ano de julgamento? Como é que você vê isso? Tem uma cabine que dá para ver melhor, tem uma cabine que é mais difícil, tem outra cabine que se ouve melhor. Como é que você vê essa questão? Que teve uma reforma, né? Quando tinha aquela fábrica da Brahma, aí era a parede direto na pista, aí era melhor, que aí botaram aquelas frisas, e aí você ficou com mais distância, né, da pista, né? Aí eu acho que piorou. Também eu acho que no final, o último módulo, eu acho que também as pessoas já estão cansadas, e aí eles saem do recuo, do segundo recuo ali. Eu acho que atualmente, né, com essa última, eu acho que os melhores módulos são no 2 e o 3 para julgar. É o início do desfile, né? Tem o 1, né? O 1 também é. Eles estão saindo do primeiro módulo. Eu acho que eu joguei uma vez lá, sim, no módulo 1. Tá? E essa distância que o jogador fica lá de cima ouvindo a bateria, como é que você encara isso, né? Qual é a sua opinião? Você acha que esse modelo de julgamento é um modelo bom ou você acha que não, que seria melhor se o jogador pudesse descer, assistir um pouco, voltar, ou não, a cabine tem que ser em outro local? Como é que você acha isso? Eu acho que o problema não é nem tanto. Eu acho que o problema é o som dos pirulitos, das caixas de som que ficam voltadas para a plateia, que fica muito alto, muito forte. Aí encobre muita coisa. É como se tivesse alguém falando no seu ouvido e você tendo que ouvir outra coisa, porque claro que a bateria está acompanhando o samba enredo, mas
é muito forte, eu acho que de abaixar nessa hora. E é uma coisa que faz sucesso. Não é uma coisa que vai. As pessoas não vão ouvir o samba enredo. As pessoas vão, com certeza, gostam de ouvir a bateria, entendeu? Ainda mais que a bateria dá daquele show ali né, para a plateia e para os jogadores. Eu acho que a questão é mais ao som, né? Talvez um pouco mais perto seria melhor. Agora, descer para julgar, eu não sei, porque aí você teria que ficar ouvindo toda ela. Porque se você ficar na frente, você ouve só os instrumentos que estão na frente. Se você ficar a parte de trás, você ouve, normalmente que estão na frente os agudos, né? Fica na parte de trás, vai ouvir só os graves. Tem que ter uma noção do todo, né? Talvez um lugar bom de jogar seria no primeiro recuo, mas mesmo assim, quando eu fico ali ficava nesse primeiro recuo, se você ficar na parte de trás, tem aquele lugar que é o HC, né? Se você ficar lá em cima, ou mais na parte de trás, você não ouve os agudos da frente. Você tem que descer e ficar um pouco na frente, depois vai, aí ouve os agudos. Ah, agora ouvi. Agora, se você ficar num lugar parado, você também não ouve toda a bateria. Eu nem sei se os mestres, quando eles estão no desfile, se eles conseguem ouvir todos os graves lá de trás, né? Os graves que ficam nas laterais, talvez os primeiros, mas também não sei se chega para eles, sem amplificação da bateria, né? E também a amplificação não é toda, né? Talvez um sistema bom. Eu me lembro, eu fico comparando um pouco as coisas, né? Eu me lembro que uma vez eu fui na Aliás, aí tinha uma carta do Joãozinho 30 dizendo que os carros tinham que ser altos para poder, como é que eu vou dizer, para poder corresponder à altura das arquibancadas, né? Porque as pessoas estavam lá em cima. Então, como é que a gente resolve isso? E a reação do som também da bateria. O ideal seria que tivesse um sistema de amplificação, de microfonação da bateria toda e que pudesse ter na cabine do jogador essa sonoridade, né? Que pudesse ser ouvida também. Mas eu acho que o som cru é sempre melhor, né? Você ouvir o som, mas desde que você possa ouvir, né? Porque eu acho que é muito, muito forte, muito alto o som das caixas, e bem de frente, as caixas ficam bem voltadas para a cabine. E encobre muita coisa. Ok. O muito agudo, ele sobressai. Ele fura qualquer coisa. Mesmo uma flautinha, uma orquestra, ele vai sobressair. Porque é uma frequência bem diferenciada. Mas as caixas, por exemplo, o repique desaparece, né? As caixas, o repique. Eu acho até que muitos mestres, não sei se é isso, né? Como a caixa em cima é mais agressiva, né? Mais marcada, como eles falam, ela sobressai mais. Talvez seja uma opção. Eu já não sei mais se é identidade, se é uma opção também para aparecer mais. Sobressai Ok. mais. A gente vai falar sobre isso também, um Tá. pouquinho. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria ler aqui para o pessoal que está assistindo a gente, você já sabe, né? O manual do jogador, o que ele diz sobre o quesito bateria. O que o jogador tem que, durante o julgamento, o que ele tem que olhar, né? Então, segundo o manual do jogador, o quesito bateria, ele descreve 3 pontos, né? O jogador, ele deve, primeiro, perceber a manutenção regular e a sustentação da cadência da bateria em consonância com o samba enredo. Então, dos 3 pontos, o primeiro ponto que aparece é esse. Repetindo, para conceder notas de 9 a 10 pontos, o jogador deverá considerar, primeiro ponto, a manutenção regular e a sustentação
da cadência da bateria em consonância com o samba-enredo. Explique isso para a gente, Sérgio. O que é isso? Bom, primeiro eu acho que tem uma bagagem que cada jogador traz da sua formação, Sim. da sua experiência, naquilo que ele pode contribuir para o desfile, né? O desfile como espetáculo, o desfile como tradição, como festa. E aí eu acho que cada um deve interpretar isso da sua maneira. Eu acho que eles estão falando também, quando isso foi feito, né? Essa regra, eu andei pesquisando nos manuais antigos, até queria falar, se alguém tivesse, eu coleciono manuais, se alguém quiser, eu também posso disponibilizar, tem alguns manuais da época do estado da Guanabara, mas não tenho todos os anos, né? Eu fiquei louco procurando todos os manuais, então se alguém quiser trocar figurinhas aí, eu tenho o Facebook, né? Eu também posso, já tenho tudo salvo aqui em PDF, eu poderia mostrar, mas eu acho que essa regra da manutenção da cadência e consonância com o samba-enredo está relacionada à manutenção do andamento, né? Talvez esteja ligado a uma época já que havia atravessamento, né? Porque se ficar uma coisa no andamento, outra no outro, mas também da adaptação da bateria ao samba-enredo, né? Claro que isso também tem a ver com o arranjo, que aí já entra em criatividade, mas eu acho que que está relacionado à manutenção da cadência com samba-enredo. Eu penso numa manutenção do andamento. Mas aí a gente entra numa outra questão, que são os valores que os ritmistas têm, né? Que é o que acontece na performance, né? É, não são máquinas ali. Então, mesmo que tenha essa regra, existe uma excitação na hora da bossa que normalmente se acelera o andamento. Aí cabe ao jogador achar se aquilo é importante, se ocorrer a aceleração e depois cai o andamento, se aquilo ele vai achar que é passível de tirar ponto, né? Eu acho que que é uma coisa, um valor, uma prática que existe no desfile e que é uma coisa normal de acelerar. Então, aí ele é quase como se tivesse uma liberdade ali, quase não, tem uma liberdade de poder decidir se aquilo é importante ou não. Eu acho que se correr, se acelerar junto, e todo mundo acelerar junto, o cantor, a harmonia e a bateria, está tudo certo. No início do desfile, não conta porque o jogador não tem que julgar o que está lá no início, né? Então, se normalmente começa acelerado, porque ali é a festa, né? Então, você também vai querer ficar medindo em BPMs. Acho que isso aí eu acho que isso não é importante. Se o negócio é ficar muito afobado, ou então, às vezes, também tem muitas bossas que são reforçando algumas sílabas, por exemplo, se fala assim, vou dançar no carnaval, uma coisa assim, pá, pá, e aí, às vezes, fica um pouco defasado, uma coisa correr e a outra não, ficar um pouco fora, talvez isso gere incômodo para quem está ouvindo. Mas, fora isso, eu acho que se houver uma aceleração, entra a subjetividade. Eu acho que, por mais objetivo que o julgamento seja, a tentativa, sempre, você vê até na justiça comum, a subjetividade está presente, né, em todo momento. Então, como é que não vai, no julgamento de arte, isso não vai rolar, né? Acho difícil. Sérgio, acho que seria importante aproveitar esse gancho para você esclarecer para as pessoas que entendem um pouco menos sobre bateria, né? Qual é a diferença entre andamento e cadência?
Pois é. O andamento é a velocidade da pulsação, né? Por exemplo, vou cantar parabéns para você, lento. Parabéns para você. Agora, parabéns para você. Eu vou cantar no andamento rápido. É a velocidade por exemplo, dos surdos. Tan, tum, tan, devagar. Tan, tum. Então, o andamento. Agora, a cadência ela tem muitos significados, né? Cadência em italiano é cair, né? Então, agora, a cadência também. O Odilon fala que é a junção das partes. Né? Se eu não estou se eu não estou enganado, ou se ele fala que isso é ritmo, mas eu acho que ele fala que é. Porque nessa hora é bom a gente ouvir quem produz a cultura, né? Ele fala que cadência, se eu não estou enganado, ou é a junção das partes, ou então quando está um ritmo gostoso. Eu acho que é isso. Muita gente usa como mandamento, assim, está mais cadenciado, porque em música tem, ainda mais em cultura assim popular, você usa vários termos que querem dizer várias coisas. O importante é que as pessoas se entendem, né? Eu acho que nesse caso aí eles estão se referindo ao andamento, né? No manual, especificamente o manual, porque a bateria ela tem essa função de empurrar a escola através do desfile, né? De manter o ânimo. A bateria pode sustentar o desfile. Você não pode conseguir, você não pode, se você tirar a bateria, você destrói o desfile. Você pode tirar tudo e continuar com a bateria. Não sei se poderia fazer 75 minutos. Acho que sim. Dependendo como você fizer o arranjo que você fizer, talvez você consiga fazer um desfile de 75 minutos só com bateria. Mas, então, assim, essa coisa da cadência, eu acho que tem um significado social aí de fazer a escola passar dentro do tempo que tem que passar, manter a plateia ligada ali numa adrenalina. Eu acho que isso é bateria, né? Porque tem muita gente que confunde, né? Acha que bateria cadenciada é uma bateria com andamento mais baixo, né? Muita gente fala isso, né? Que tem, mesmo na música clássica, a cadência pode ser uma cadência de harpa, um solo de harpa. Cadência harmônica são os clichês, as terminações de final de frase. E engraçado é que os mestres, eu não tenho ouvido mais falar nesse termo, mas quando se fala assim, caída de segunda, é engraçado porque em italiano cadência é cair, né? E aí realmente dá uma caída e muda um pouco a textura da bateria, né? Alguns instrumentos param de tocar, vai para um contraste com a primeira parte, e tem esse sentido de cair, né? De cadência. Agora, eu acho que o mais comum é a cadência como o andamento, né? E eu queria falar uma outra coisa, você estava falando do negócio do som, do julgamento. Certo. O que tem acontecido, que ficou, que eu até falei, que o que tem atrapalhado, até esse ano que eu não julguei, que eu ouvi falar muito, é que eles ficam tocando som de boate, de discoteca, É de verdade. rave, nos camarotes. No meio do desfile, né? Eu acho que podia parar o desfile, porque fica atrapalhando o som das boates, então não sei se teria que interromper o desfile para as pessoas poderem ficar na boate lá, né? Talvez. Esse foi um assunto que se falou muito esse ano, né? É, Os camarotes eu tocando. não sei se é uma coisa porque tem direito, porque comprou. Enfim. Bom, Sérgio, olha, eu quero ir agora para o segundo ponto, né, do manual do jogador do quesito bateria, que até você já falou um pouquinho, né? O segundo ponto descrito lá, o que o jogador tem que perceber durante o julgamento, é o seguinte: é a perfeita conjugação dos sons emitidos pelos vários instrumentos. Como é que Sim, você vê? Você falou um pouquinho, inclusive, agora sobre isso, né? é.
Bom, quer dizer, isso também já é uma coisa que tem há muito tempo nos manuais. Quanto mais eu acho que a bateria segue ampliando a pergunta, né? Ela segue também uma visão de espetáculo do desfile, né? E quanto mais uma tradição ela tem essa, ela segue essa noção de espetáculo, você tem que ter as camadas, né? Que a bateria são várias camadas de ritmo e timbre bem claras, né? Vai se desenvolvendo para esse lado. Em vez de se você botar conseguir um áudio tem um exemplo do desfile de 69 do Heróis da Liberdade do Império, e você vai ver que o som é claro que tem na coisa da gravação, né? Mas você vai ver que fica aquele bolo de som e não tem um padrão uniformizado, mas quanto mais ela vai ficando mais moderna, aquelas camadas vão ficando cada vez mais claras, né? E definidas. Então, assim, eu interpreto isso como você ouvir cada naipe, mas também ouvir com a intenção, os acentos, o peso, a, aquela batida que eles se propõem a fazer, né? Se a caixa em cima é o acento antes do segundo tempo, se a caixa embaixo aquele a machichada, né? Se eu ouvir as caixas, se eu ouvir as terceiras, eu acho que está havendo muita a concepção de surdo de terceira está cada vez mais complexa, né? Eles estão porque o surdo de terceira normalmente coincide com o de primeira e aí quem está de longe acaba que engole as outras batidas. Como o surdo de terceira é menor, então eles ficam buscando diferenciar o timbre e outras batidas que não coincidam, né? Então, assim, perfeita conjugação de sons era essa, né? Isso. Tem a ver com você ouvir tudo, né? Ouvir os instrumentos, ouvir os ritmos, né? Então, essa perfeita conjugação de sons que cita aí o segundo ponto, né, do manual, você comentou isso inclusive no início da entrevista, no início da live, é uma suposição, tá? Nós temos aí hoje em dia uma bateria com 280, 250 ritmistas, né? E nós temos lá na frente um naipe de cuicas com 24, depois nós temos um naipe de agogôs com 24, depois nós temos um naipe de chocalhos também com 24, depois um tamborim com às vezes 36, vamos dizer assim. Então essa frente da bateria aí, que a gente chama, né, das miudezas, né, da bateria, ela tem mais ou menos 100 ritmistas, né? E como você estava comentando, esses sons mais agudos, eles são melhores, melhor ouvido, percebido pelo julgador do que a cozinha da bateria, né, onde estão as caixas, o surdo, o repique, você disse inclusive que repique não se ouve. Então, você acha que seria ideal reduzir essa cabeça da bateria, né, a miudeza e aumentar a cozinha? Você acha que isso resolve ou não tem nada a ver? Não saberia dizer. Dá para ouvir o surdo, sim, claro. Mas o agudo, normalmente, ele fura mais, ele atravessa mais. Você não consegue encobrir com outro agudo, porque o timbre é bem diferenciado, né, de instrumento de metal, como o chocalho. É bem particular. Mas eu não sei se, se diminuindo os agudos, isso seria. Também porque seria meio que tirar pessoas da bateria, né? Vai ser chato.
E parece que eu ouvi falar em algumas lives aqui, em algumas baterias estão querendo diminuir o número de pessoas. Não sei se tem a ver com a diminuição do espetáculo em geral, né? Do tempo, diminuição dos carros, do espetáculo em si, né? Do tempo, do número de componentes e tal. Ainda sobre essa questão, eu lembro que há uns anos atrás, o Odilon comentava que as atuais baterias praticamente não tinham mais número de repiques suficiente, né? E aí acabou que eu fiz um estudo durante 10 anos, vendo as escolas do grupo especial e quantos repiques cada escola dessa levavam para o desfile. E realmente a gente vê que essa queda ocorre, né? Vamos dizer, essa percepção que o Odilon teve, ela é concreta, ela é verdadeira, né? E aí você também comentou no início da entrevista aqui, da live, que não se ouve repique, né? Houve pouco. Eu acho que também não se ouve porque o padrão de acompanhamento ele acaba que ele é engolido pelos outros, né? Acaba que, como ele é parecido com outros instrumentos que fazem com a própria caixa, claro que o som é totalmente diferente, mas acaba que some. É o que eu estava falando do surdo, né? De terceira. Muitos estão querendo sair da coincidência do mesmo local de toque que é no segundo tempo do surdo de primeira, né? Acaba que fica coincidindo e aí alguns jurados dizem que não ouviram. Então, aí nesse caso talvez você tenha razão. Se a escola tem esse padrão 2-3 e quer manter esse padrão, talvez aumentar o número de surdos terceiras para ele ser ouvido, né? Muitas vezes eu tenho que fazer o contato visual para ver que aquilo está sendo tocado. E muitas vezes tem isso. Se você estimular a escuta, quando eu toco o tímpano na orquestra, o som, se você tocar e não pensar em nada, o som não vem. Mas se você se concentrar, que você quer ouvir aquela nota, você acaba ouvindo. Então, a mesma coisa eu acho que acontece também quando eu estou mesmo ouvindo ensaios técnicos. Peraí, deixa eu focar ali. Aí você consegue ouvir, mas isso muitas vezes não há tempo para isso. O ideal é realmente deixar que você ouça o todo e deixar tudo entrar e ver o que você está conseguindo perceber, né? Entendi. Sérgio, agora vamos então para o último ponto, né, do manual do julgador, que o julgador tem que perceber durante o julgamento, né, que é a famosa criatividade, né? O que diz o manual do julgador exatamente? Diz o seguinte: a criatividade e a versatilidade da bateria, né? Então o jogador deverá considerar a criatividade e a versatilidade da bateria. O que é isso para o Sérgio Naidin? O que é criatividade e versatilidade? Eu acho que criatividade pode ser muita coisa, né? É como a bateria ela prepara o arranjo dela para o samba enredo, né? E aí a cereja do bolo, como falou o Dilon também, é a bossa, né? É aquele contraste, aquele discurso que vai ser que todo mundo vai ter que ter ensaiado, que vai parar de fazer as levadas cíclicas que se repetem para fazer uma coisa nova, preparada especialmente, né? Como ele se adequa, como a bateria faz o arranjo e como tem esse momento que seria um solo, né? O solo de guitarra da música tem um solo da bateria para o samba enredo. Esse eu acho que é uma maneira mais óbvia. Agora, pode ser também, por exemplo, o arranjo de tamborins, aquele samba enredo. Eu acho que às vezes pode ser considerado como uma identidade mais curta, né? Tem a identidade da escola tal, mas tem aquela identidade daquele ano,
Ou, por exemplo, o mestre Lolo da Imperatriz, que fez uns desenhos de surdos, né? Que ele procura fazer sempre, tum, tum, tan. Eu até anotei aqui, porque a minha memória é muito ruim, né? Tum, tum, tá, tum, tá, tum. Uma coisa assim, não sei se eu solfejei certo, mas que faz em vários anos, que virou uma assinatura dele. É uma criatividade, né? E até muitas coisas de identidade foi como diferença, marcando as diferenças, não deixa de ser uma criatividade, né? E tem as que eu falei de criatividade mais curta, que é aquele arranjo para aquele ano, né? E isso também é uma coisa que está presente desde 2002 no manual. E se você olhar os outros, são 9 quesitos, né? Desses 9, 7 pedem, eu estava vendo isso, a maioria, 7 deles pedem a criatividade. Então, corresponde a essa visão de uma coisa de espetáculo, né? De uma noção do desfile como sendo um espetáculo, né? E a criatividade é essencial para isso, né? Como uma maneira de projetar, né? De divulgar o espetáculo, vender o espetáculo, promover o desfile. E o desafio para os ritmistas também, né? Porque você tem que achar Imagino que você tem que ter uma motivação para eles irem nos ensaios, para eles estudarem, e senão também eles enchem chato, né? Acha monótono. Acho que tem que ter uma. Eu ouvi o Odilon falando isso, tem que ter um desafio também. Não pode ser nem tão difícil, nem tão. Tem que ser achar um termo aí. Acho que a criatividade também entra por aí também. Por exemplo, dançar, abaixar, subir e descer de carro, isso é criatividade? Não, é a criatividade, mas não é julgado. Eu não acho que seja. Não é. Não interfere. Você tem que ser capaz de ouvir só, a bateria ela sustenta o espetáculo porque é, por causa do som mesmo, entendeu? Isso aí pode até ajudar, inclusive, a eles a, a não se perderem na música, talvez, como a coreografia talvez possa ajudar a pontuar as partes da música. Naquela hora tem uma coreografia, mas eu acho que isso ninguém julga isso, né? De, de, de coreografia é bonito de se ver, tal, os chocalhos dançando, mas não acho que isso seja julgado como, como criatividade, porque o que importa é o som, né? Você vê que a bateria é tão forte que mesmo você ouvindo aqui eu botando o som no YouTube, só o som, você já fica emocionado. Não precisa nem do samba, né? Não precisa de nada, não precisa de coreografia. Né? Uma aula que está cada vez mais com vida própria, né? Ela tem uma vida própria. Eu costumo brincar assim, por exemplo, o Tchaikovsky, né? Ele fez balé, música para balé. Não precisa do balé, do quebra-nozes. Você não precisa ver, não precisa, porque é tão bem feito o negócio que você ouve a música e tanto é que tem suíte quebra-nozes, só a orquestra tocando, não precisa Quando a coisa é bem feita, ela se sustenta sozinha, né? Suponhamos, Sérgio, que uma determinada bateria X, né, uma bateria qualquer aí do carnaval, venha tocando, nunca tocou assim, mas venha tocando exatamente com a mangueira. Não tem surdo de segunda, vem com surdo de primeiro e o surdo mor só. Primeira vez que ela faz isso e vai desfilar assim. Totalmente fora das características dela.
O julgador tem que julgar isso? Não, não tem que se meter na identidade. Se é uma proposta, ele tem que julgar se está bem executada ou se houve criatividade, né? Mas ele não deve se meter na escolha estética. Isso aí, eles é que vão sim. Acredito que isso vai dar muita confusão se uma bateria fizer isso, né? Acho que tem a Vila Kennedy que faz isso, porque É, é a Vila Kennedy. oriunda perto da Mangueira, né? Mas não é porque está copiando, né? Teve o caso lá do que o jogador, não é assim, escreveu isso, né? Não teria que ter, não é da alçada é como se eu tiver aqui, imagina, eu vou informar a escola como deve ser a identidade dela. Muito, seria uma coisa muito, como é que eu vou dizer, não sei se é antipático o nome, mas não tem que informar para a escola como é que deve ser, como é que ela deve tocar, né? Parece que hoje em dia não tem mais isso, né? Mas antigamente vinha um baterista americano para cá para mostrar como é que toca samba. Nos anos 70 veio um baterista que aí ficou um olhando para a cara do outro, assim. Sérgio, algumas pessoas têm algumas assim, tem dúvidas sobre em relação à identidade das baterias, né? Voltando a esse assunto, você acabou de deixar claro aí que o julgador não deve se intrometer na identidade das baterias, né? Esse é um tema que é de fórum daquela agremiação, né? Mas tem algumas pessoas assim que não conseguem identificar algumas diferenças de bateria, né? Obviamente que, por exemplo, a mangueira todo mundo sabe que é um surdo só, né? A gente tem a mocidade, que tem um toque de caixa bem diferente, né? Os surdos também são invertidos e tal. Agora, por exemplo, outro dia me comentaram comigo qual é a diferença entre a bateria da Unidos da Tijuca e da São Clemente. Você saberia dizer o que tem ali de diferente? É, essas tem pequenas variações que dependem do. Eu até li isso numa tese do Felipe Barros, né, que hoje em dia a modernidade, a identidade está mais na pessoa do que na instituição. Então, essa pessoa seria o mestre, né? Agora, claro que nenhum mestre vai ser maluco de mudar uma coisa, determinadas, como você falou, determinadas baterias que já tá uma coisa que é mais, a identidade é mais arraigada, né? Eu diria que a Tijuca tem essa de ser caixa em cima e puxa mais para o agudo a afinação dos surdos. Nunca vi a Gogô, por exemplo, na Tijuca. Na São Clemente, se eu não me engano, eu já vi, mas são, às vezes, coisas que certas baterias experimentam mais, né? Eu acho que também tem uma combinação da São Clemente de combinar a caixa embaixo e caixa em cima, né? Na Tijuca eu só vejo em cima, né? Eu acho Exato. que basicamente é isso. Eu acho que já tem alguns anos que a São Clemente não usa gogô. Agora, Tijuca, eu acho que é isso. Caixa em cima e, puxar a afinação mais para agudo dos surdos, né? Os intervalos mais para agudo. Eu usei assim aleatoriamente essas duas baterias só para dar uma ideia do que é a pessoa que quer, né, quer aprender, para onde ela deve olhar, para onde ela deve ouvir, né, para identificar essas baterias cujas as identidades são mais difíceis de identificar, né? Acho que a pergunta foi Tem, por explicou bem. exemplo, eu acho que a Tijuca tem outras coisas que, por exemplo, e que também podem ser usadas para outras. Eles não fazem bossas tão mirabolantes e longas, né? E mirabolantes talvez não seja
não tem o termo apropriado, mas não fazem tão longas. Já tem escolas que se arriscam mais, né? Isso pode ser também considerado uma característica, né? Agora, isso a gente tem que levar em consideração que tem a ver com o mestre, né? Como o mestre de algumas baterias fica lá durante muito tempo, né? E isso acaba se confundindo com a característica da bateria, né? Certo. Sérgio, agora eu quero entrar no assunto sobre a bateria da Portela, sobre a Tabajara do Samba, que é o assunto que interessa aí a maioria das pessoas que estão assistindo a nossa live, que são portelenses, né? Para você, qual é a característica da nossa bateria, da Tabajara do Samba? O que ela tem de diferente das outras? Bom, eu acho que tem um naipe de agogô mais pronunciado, assim, mais que eu vejo que sobressai mais, né? Outra coisa assim, afinação grave dos surdos e a caixa embaixo com esse meio amachichada com esse rolo depois do quarto tempo, né? Eu acho que isso eu diria que são as coisas principais que eu ouço. Ok. Entrando na questão do julgamento, né? Você foi jogador aí nos anos de 2010, 2011, 2012. Bom, eu queria te perguntar sobre as justificativas, né? Eu tenho aqui, eu sempre guardo as justificativas das baterias e hoje eu quero conversar com você sobre as justificativas que você deu para a bateria da Portela durante o desfile, né? Então eu vou ler aqui qual foi a justificativa que você deu para a Tabajara do Samba, começando do ano de 2010, que foi o seu primeiro ano de jogador, né? Então, naquele ano, a Portela, deixa eu dar uma olhadinha aqui, você deu a nota para a gente 9,9, né? E na justificativa, você citou o seguinte: faltou apenas um pouco de pressão barra energia. Ponto. Melhor dizendo, ataque no tocar, né? O que você quis dizer com esse ataque no tocar? Explica pra gente o que é ataque. Eu acho que usando a linguagem do ritmista, né? A pegada, faltou pegada, talvez. Não tenha sentido. Pegada no sentido de intenção, né? De você mostrar a pressão, faltou, acho que é isso. E o julgamento, ele é comparativo, né? Esse ano, o último ano que eu joguei, 2019, tiveram duas escolas consecutivas de caixa embaixo, que usavam caixa embaixo. Mas é tanta diferença que deu da primeira para a segunda, que eu achei ali que tinha que descontar, que tinha uma diferença absurda, né? Isso não sei se tem a ver com números, acho que talvez com a intenção, mesmo com a maneira de tocar. Em 2010, para quem não lembra, o nosso enredo foi Derrubando Fronteiras, Conquistando a Liberdade, Rio de Paz em Estado de Graça, né? Então o que você quis dizer na sua justificativa é que você acha que faltou um pouco mais de energia mesmo, né? Porque quando você toca, você está querendo comunicar alguma coisa. Você está querendo ter uma intenção. É como você falar uma palavra assim, você vai falar, se eu fosse um ator e fosse falar, você vai falar assim, minha mãe morreu. Você tem que colocar uma intenção naquele texto. Então, a mesma coisa, quando você está tocando, tem uma intenção. Claro que eu não estou dizendo que os ritmistas da Portela estavam sem intenção. Então, eu usei uma medida, porque é muito difícil você
achar um critério, também muitas vezes, para você também não dar 10 para todo mundo o tempo todo, entende? Isso não é desestimulado pela Liesa. Então, no meu primeiro ano, eu acho que eu tive achei, sei lá, é isso que eu falei no início, né? O jogador ele traz a sua bagagem, né? Agora, ele também tem que trazer a bagagem e achar como é que ele vai combinar isso, né? Com os valores daqueles ritmistas que ele está julgando, né? Certo. Bom, no ano seguinte, que foi o ano de 2011, né, Rio Azul da Cor do Mar, foi aquele ano que teve incêndio nos barracões, né, então a Portela não foi julgada, né? E aí, 2012, né, foi E o Povo na Rua Cantando, é feito uma reza, um ritual, né? De 2012 a 2017, você deu notas 10 para a bateria da Portela, né? Muito obrigado. E acho que a gente realmente mereceu, né? Principalmente em 2012, né? Que é um ano 2012 que... foi, eu nunca vi um arranjo que eu usei até vários. O trabalho que eu fiz é impressionante, aquele arranjo lá e em 2011 foi julgado, só que não valeu. A gente falou, a gente vai fazer como se tivesse. Não quero nem saber, eu vou escrever aquilo como se estivesse julgando. Tinha umas coisas assim, bem. Uns ataques assim, que eram bem fora que não tinham a ver muito com o samba enredo. Tum, 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 tum. Assim, de onde que ele tirou esses. Assim, só a bateria ficava muito legal, mas com o samba enredo ficava meio. Mas foi uma coisa diferente, né? E agora em 2012 estava espetacular. eu não sei se você sabe, mas 2012 é um ano que é um dos anos que o Nilo mais gosta. É. E tem um negócio que ele fez que se chama de diminuição. Você vai diminuindo, tum, 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 vai apertando cada vez mais uma célula até exatamente um clímax, e aí volta, aí o repique volta e chama. Eu transcrevi isso aí, que vai apertando cada vez mais a tecla, a célula. Vai dando uma. Muitos compositores em sinfonia, isso, vai apertando assim, vai ficando tenso, e aí ele soube fazer. O difícil é quando você usa determinados padrões, a mudança, por exemplo, quando vai para o. Não sei se é um Ingechá que tem. Como você faz a passagem de. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu não gosto muito, quando as baterias fazem uma coisa que muda de um ritmo para outro, mas um ritmo totalmente citado, literalmente. Aí eles estão tocando, aí faz um baião, e aí desdobra o ritmo, tá tocando, muda assim de uma coisa para outra sem nenhuma passagem. Eu acho que fica um pouco, como é que eu vou dizer, literal demais, né? Mas isso, claro, isso é tudo uma opinião minha, tem que ver se está sendo bem executado ou não. Mas ele fez a passagem dos ritmos, como ele conseguiu fazer ali, de um jeito que eu me lembro que eu fazia aula de bateria e uma vez eu tive um workshop de um baterista americano, ele falou assim, o problema de você ficar executando só padrões é como você vai passar de um para outro, porque senão fica uma coisa meio quebrada, né? E como ele fez em 2012, a ligação que ele fez entre os ritmos ficou perfeita. Entendi. Bom, Sérgio, então a gente tem aí, né, 2012 comentamos, 2013, 14, 15 você jogou acesso, 16, 17, que foi o ano do nosso último campeonato aí, né? E aí, você quer comentar alguma coisa sobre esses anos? Não? Eu não me lembro muito bem. Começou a ter frases de agogô, né? Que eu fico louco ali, porque se eu for prestar atenção no que está acontecendo no agogô e tamborim,
Comenta um pouco isso. O Sid Clay, né, que foi quem inventou, ele falou assim, as pessoas não estavam querendo ensaiar porque ficava fazendo aquele mesmo padrão. Aí eu tive que inventar umas coisas para. Por isso que eu me lembrei, falei do tal do desafio, né, que o John fala que o ritmista precisa para poder motivar ele, né? Aí e, e aí tem essas frases, eu acho que eu não sei que ano que começou isso, né? Exatamente qual é o ano que começou. Não sei se eu estou me lembrando de mais alguma coisa do desses desfiles aí. Você acha que essas frases de tamborins, de agogôs, muito elaboradas, assim, eles, o jogador consegue ouvir isso, consegue perceber isso? Ele Acho que de tamborim até consegue. O problema é que passa rápido, né? E aí já não dá mais para ouvir, né? Tem que ser logo de cara. Se ele eu conhecer bem o samba enredo, ajuda. Mas passa logo os tamborins, passam, e aí já. Eu acho que tinha que ficar mais tempo. Uma outra coisa também, aí na coisa que você perguntou da distância, eu falei do volume da caixa de som, porque a comissão de frente para, não para. Eu acho que é tão grande que até se ela vai andando devagarinho, talvez pudesse não parar. Agora, a bateria, é tanta gente, são tantas pessoas para você julgar, podia parar mais tempo, né? Ali agora você acha é que a uma bateria é, então deve parar mais tempo para é, executar a bossa o de forma ritmo, que o jogador. tudo, para você poder, por exemplo, uma passada do sample, um chorus, né? Uma coisa inteira. E até porque às vezes o mestre preparou uma bossa só e aí calha de não estar exatamente no local que está na tua frente. Hoje em dia eles não estão fazendo exatamente várias bossas exatamente para se não tiver tempo poder apresentar, né? Mas às vezes não, às vezes uma bateria mais discreta, se ficasse mais tempo também ajuda o jogador observar tudo, né? Ok, Sérgio. Então ó, a gente vai para o ano de 2018, tá? 2018 foi um ano que você também deu 9,9 para a Tabajara do Samba, né? E na justificativa você escreveu o seguinte: faltou um pouco de sonoridade na caixa, especificamente no destaque do rulo, né? O que você quis dizer com isso? Você está se referindo à rufada seria isso? Depois do quarto tempo, né? Uhum. Talvez não tivesse. Às vezes isso acontece que a gente não consegue ver, né? Porque às vezes talvez eles não estão usando. Cada um está tocando de um jeito, né? A intenção está lá, o rulo está lá, mas às vezes eles não estão tocando, às vezes com o mesmo baqueteamento, não sei. Ou outra escola está tocando de maneira mais clara. Ou seja, você quis dizer que você não estava ouvindo a rufada, né? Seria isso? Estava ouvindo pouco, ouvindo não tem como, a gente ouve, né? As baterias que usam esse padrão, a gente ouve. Mas Certo. acho que é um preciosismo, na verdade. Eu acho que, sim, isso é uma outra coisa que eu tenho pensado. Você pode me. É uma pergunta que eu faço, né? Os desfiles existem há, sei lá, quase 100 anos. Né? As baterias junto. Os mestres se frequentam. Os, os jogadores dão as suas. As justificativas são obrigatórias desde 87. Vai chegar uma hora, claro que tem outros fatores, mas a coisa vai evoluindo muito, né? Então você fica com pouca margem para tirar ponto, né? A coisa está muito, muito evoluída, né? Aí você vai tendo que ficar mais exigente nos detalhes, né?
Entendi. Ok, olha, então a gente vai para o seu último ano de jogador no grupo especial, que foi 2019, e nesse ano você também deu 9,9 para a Portela, né? E aí a tua justificativa foi o seguinte: senti uma leve diferença, entre parênteses, desencontro, entre a voz e o repique de chamada após a bossa. Uhum. Como é que. Eu acho que ficou um pouco fora do, do repique do canto. Admito que talvez possa ter sido um erro, depois eu possa ter sido um erro da distância, não sei. Mas pelo que você se lembra, o repique ele demorou para sair, a voz entrar, até onde você se lembra? Como é que foi isso? Eu acho que foi isso, deu uma defasagem que foi depois, um pouco depois da voz, ficou um pouco fora. Ok, Sérgio, olha, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, clica aí no nosso sininho, assina aí o nosso canal. É, a gente lembra também a campanha Área Solidária, né? Que você pode colaborar aí com a nossa campanha, que ajuda a comunidade nesse momento de pandemia tão difícil, né? E o nosso programa de sócio torcedor, né? Com mensalidades a partir de R$ 8,90, né? R$ 8,90 com 10% de desconto na nossa loja online, né? Vários produtos lá, você pode visitar, dar uma olhada lá. E se você se torna sócio torcedor, você tem 10% de desconto. Sérgio, para a gente dar uma encerrada aqui na nossa entrevista, para você, sua opinião pessoal, não é a opinião da Liesa, não é a opinião dos jogadores, é a opinião do Sérgio, né? É, a atual forma de julgamento do quesito bateria, né? Você acha que tá correta? Você mudaria alguma coisa? Você mudaria totalmente? Se você tivesse esse poder, o que você faria? Não é isso, eu acho que deveria ficar mais tempo a bateria na frente do módulo. Aí eu não sei das implicações, porque da evolução, se vai dar tempo de chegar, todos esses cálculos. E o diminuir, por que não deixar a plateia curtir a bateria? Todo mundo fala que. Já ouvi falar muito isso, né? Ah, depois que a bateria passa, parece que acabou o desfile. Todo mundo gosta, todo mundo. Aquele show ali do apesar disso não ter a ver com o julgamento, eu acho que aquele show do esquenta ali, que a bateria vai à frente do módulo do primeiro recuo, devia ser microfonado ali, a televisão devia mostrar. E eu acho, eu acho que é isso, tinha que diminuir o volume das caixas na hora que a bateria está em frente ao módulo. Eu acho que o resto, esses critérios, eu acho que eles têm uma preocupação lá na Niasa de não deixar a coisa muito. é, Lá em São Paulo, por exemplo, eles fizeram um julgamento bem amarrado, né? Mais amarrado, mais objetivo, tantos compassos de bossa. Eu não sei, eu acho que parece uma coisa assim que está falando de Covid-19, sabe? Parece uma coisa que está falando de uma ciência quantitativa, parece um laboratório. Não acho que tem que ser assim. Eu acho que esses critérios podem soar amplos demais para não deixar a coisa muito muito engessada, né? Como eles mesmos falam, né? Não deixar
o desfile muito engessado. Então, eu acho que os recursos deveriam ser esses, de som, né? Agora, quanto aos critérios também de mudar uma coisa, eu acho que talvez se pudesse perguntar, né, para alguns mestres, né? Eu perguntei aos mestres com que eu falei, falaram que não mudariam, né, nenhum critério desses. Né? A única coisa que eles acrescentaram é que o jogador tem que respeitar a identidade das escolas. Agora, se falar uma coisa que você não me perguntou, mas eu queria falar, se der tempo, Ah, sim, pode falar, tranquilo. muitas pessoas falam, o jogador às vezes não sabe a identidade. Eu fiquei olhando, eu anotei, desde 87, foram 2 vezes que a bateria da Mangueira foi criticada por causa uma em 97, outra em 2011. E a Mocidade foram 3 vezes. Uma em 88, pelo Anselmo Mazzoni, organista. Outra em 2003, pelo falecido Ivan Paulo, que já jogava um tempão, que falou: me pareceu invertida, mas é uma bateria que eu gosto muito. Não sei o quê. E o Jesus, que ele é até maestro do coro lá do Municipal, eu falei com ele: mas você tirou ponto, você escreveu e tal, mas você tirou ponto porque estava invertido? Ele falou: não foi porque estava invertido. Mas considerando como fosse. Então foram 3 vezes que a Mocidade foi. Acho que os jogadores sabem disso, né? Que tem essa. Eles não desconhecem essas principais, essas principais características, né? Dessas baterias mais que tem a tradição mais arraigada, né? Era Certo. o que eu queria falar. Sérgio, se você pudesse sugerir, né, ao mestre Nilo, aos seus diretores, alguma sugestão, alguma dica, o que você falaria para eles, mestre Nilo e seus diretores, em relação à bateria da Portela? Não, não tenho uma sugestão assim. Eu acho que o andamento, eu gosto também de um andamento mais cadenciado, para usar o termo que todo mundo, muita gente usa, né? Eu não sei como é que é isso, é decidido, né? Eu me lembro que tinha o meu sobrinho, ele desfilou uma vez na vila, uma ala coreografada. E ele falou que é isso, na hora que começou, ele falou que ensaiou num andamento completamente diferente. Quando chegou na hora, ele ficou quer dizer, uma coisa que parece que faz parte da festa do desfile, né? É, é uma coisa de botar uma excitação, né? Na, levantar a plateia. Eu acho que o andamento mais acelerado deve ter esse poder, né? Mas ele tem meu total apoio para colocar um andamento mais confortável, né? Independentemente do samba, né? Porque aí, às vezes, as síncopes acabam sumindo também das letras. Eu tenho eu não sei se esse CD, até o Zacarias me deu uma cópia, não sei se é de 98 ou 2002, que tem Foi o Rio que Passou em Minha Vida. E no Esquenta, sendo tocada no Esquenta, né? Que é de 69. E aí tudo fica no tempo, porque acomoda, né? Foi um rio, foi um rio que passou em minha vida, para pá, pá, para pá, pá. Tudo se vai, acaba que acomoda para o tempo, porque você acaba que existe uma acomodação, né? Dentre outras coisas, por isso que eu sou a favor de um andamento mais lento. Agora, eu acho que os arranjos que a bateria da Portela faz, eu acho que adoro, não teria que falar.
Talvez essa coisa de como resolver o problema do surdo de terceira, né? Porque uma vez até o Marçalzinho falou, né? O que dá o balanço é o surdo de terceira, né? Até eu também ouvi falar uma vez aquele mestre que era da Tijuca antes do Casagrande, eu esqueci o nome Celinho. dele. Ele falou assim: o andamento acelerado favorece as batidas de terceira. Realmente, eu concordo com ele, porque você tende a compensar um pouco da síncope do teleco-teco no surdo de terceira, né? Então, arrumar um jeito dele aparecer mais. O que eu tenho parece que está sendo uma tendência. Eu não estou querendo induzir a nada, não, mas eu não diria que isso é um conselho, porque é muito perigoso essa coisa de ficar. Aí depois vem essa não sei se é uma reclamação, mas vem depois, o julgamento está tornando tudo igual, porque os outros mestres observam o que a outra bateria fez para ganhar e copia, e aí acaba que, ainda mais eu falando literalmente, né, o que acho que tem que ser feito, então acaba depois. Por isso eu acho que a criatividade é importante, como um diferencial, né? Eu acho que a criatividade ela pode entrar um diferencial para uma coisa que está se tornando. Poderia ser um quesito de desempate, né? Eu acho que é isso também, uma coisa que eu queria falar. Não sei se dá tempo. Não, pode falar. É que eu acho que a bateria tem esses quesitos que são, na maioria, visuais, que dividem em concepção e realização, né? Eu acho que a bateria caminha muito para isso, né? Para uma coisa de. Ela sempre vai ser um quesito de realização, porque é a performance, né? É um quesito de chão. Mas ela cada vez mais para ser uma performance concebida, né? Pensada, né? Cada vez mais pensada, né? Elaborada, né? Elaborada, Pré-elaborada. pré-elaborada, ensaiada e não é uma mera batucada, né? O cara, vou chegar lá e vou sair. Acredito que Não, até rola isso, né? Discretamente, não outra tem pessoa improviso, né? se garante. Desprovida de improviso as baterias hoje em dia. Talvez algum outro improviso de caixa, de repique, né? Individual, né? Mas assim, o de terceira, que é terceira solta, alguma coisa assim. Mas eu me lembro do livro do Sérgio Cabral, o Marçal, o pai, dizendo que se improvisava no tamborim. Imagina assim, se fosse improvisar no tamborim hoje, o que ia acontecer? Nossa, dá, né? Olha, Sérgio, a gente queria agradecer, né, a tua presença aqui, o seu tempo, né? Você deixou aí de ficar um pouco com a sua família, de estudar, de fazer o seu lazer para vir conversar aqui sobre bateria com a gente. Mais E, alguma coisa que você gostaria de falar hoje? não, eu queria agradecer você, que você também me ajudou na minha pesquisa. Não. Naquele livro eu conheci você por causa do livro que você ajudou a fazer, Bateria, o coração da escola de samba. porque foi logo quando eu comecei a julgar, eu vi que foi lançado um livro, eu fui lá no lançamento e como é que é o nome dele, do autor? Esqueci. Peguei o telefone dele, e aí ele falou, a maioria das coisas técnicas assim, foi o Marcelo Sudô que me ajudou, né? Aproveitar e deixar um abraço para o presidente Dos Luiz Carlos. Carlos Guimarães, para o Jorginho Castanheira também, que acho que ele segura uma. Ele deve segurar cada pepino ali, que eu não sei como é que. Eu acho que poucas pessoas são substituíveis ali. Tem que ter muita liderança ali, muito jogo de cintura, porque é muita gente, muito interesse, muita coisa. E o pessoal sabe disso, né? Por isso que ele
sempre reeleito, né? Eu espero que tenha, né, o carnaval, mesmo que seja no meio de ano, né? Ano que vem, né? É, que talvez agora não sei, né? Só se tiver uma vacina, eu acho que vai ser difícil de chegar lá, né? Ok, Sérgio. Então, olha, muito Tá, obrigado aí pela sua presença. obrigado a você. A gente deseja aí que você consiga aí passar pela essa fase, pela essa pandemia, você, a sua família, seus amigos, né? Aham. E desejamos para você uma boa noite aí no Brasil e uma boa tarde aqui para a gente O então. Japão, como é que tá aí na pandemia aí? Olha, a pandemia aqui, os dados aqui são bem baixos, né? A gente tem É, menos de 1.000 contaminados, bem menos de 1.000 contaminados por dia, né? Óbitos, a gente tem um pouco mais de 1.000 durante a pandemia toda, né? Então aqui é muito bem controlado, porque o japonês a gente já usava máscara, né? Antes de aparecer isso, a gente sempre usa máscara no inverno por causa da influenza. Então aqui as pessoas respeitam, não saem muito, não vão na rua, todo mundo usa máscara, ninguém apanha porque está usando máscara, né? Então aqui está bem controlado. aqui falta política pública também, aí fica um negócio, um presidente que fala qualquer coisa, aí tem governador que fala uma coisa, aí o prefeito fala outra, aí tem a pressão. Se chegasse a fazer assim, ó, vai ser um mês fechado, tudo, nós vamos ajudar tais e tais setores, já teria acabado. Já teria, não acabado não, né? Mas teria melhorado muito. Mas fica essa bagunça. É isso. Ok, Sérgio. Então, Um muito abraço. obrigado, um abraço, Um abraço pra você. é, e a gente espera aí, você portelense, ou você, mesmo sendo portelense, que gostou aqui do assunto de hoje, do que o Sérgio falou, que assinem o nosso canal, clique no sininho para receber os novos vídeos, novas entrevistas, né? E desejamos a vocês aí uma boa noite de Marcelo, terça-feira. não Oi? esquece de falar, se alguém que tiver um manual que quiser trocar, um manual antigo, que eu coleciono esses manuais aí. Ah, tá. Olha, o Sérgio, né, como ele está dizendo aí, coleciona manuais, né, do julgador, né, e ele tem uma coleção grande. Se alguém tiver algum manual de outro ano, quiser trocar com ele, enviar para ele, o Sérgio Nadim está no Facebook, né? É só o pessoal entrar no Facebook aí que vocês É. conseguem ver o Sérgio Nadim, o nome dele está escrito aí. Tá? Quem tiver interesse nisso aí, algum material para passar para ele. Gente, muito obrigado. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Outro. Tchau, obrigado. Tchau.